Olá, você ora, seja feita a sua vontade, mas é você que decide qual a vontade vale? Deus só participa nas decisões que você já tomou? O pior é que isso funciona. Deus governa a sua vida de verdade? Ou ele é apenas consultado para sustentar o que você já decidiu? Você ora, lê a palavra, busca direção, mas quando Deus confronta o que você quer, você se submete ou você se ajusta para manter aquilo que recusa a entregar? Existe um tipo de fé onde Deus participa, mas nunca governa. Ela funciona na igreja, na oração e na aparência, e é exatamente por isso que ela engana. Mas esta fé só quebra quando Deus te confronta. Se Deus não pode contrariar você, Ele não governa você. Fé que não confronta, não governa. E é exatamente aí que a sua fé expõe quem nunca deixou de estar no controle. Você não rejeita Deus, você só não aceita perder o controle. E o mais perigoso é que isso parece prudência. Por isso que a sua fé não muda você. Porque você ora, busca direção, mas só até o ponto em que a vontade de Deus não mexe no que você já decidiu manter. Então você começa a ajustar, não a vida, mas Deus. A palavra confronta, mas você filtra, você escuta, mas interpreta a favor do que quer. E chama isso de maturidade, de equilíbrio, de sabedoria. Mas no fundo é só um controle disfarçado de fé. Você não ignora Deus, você usa Deus para confirmar o que já decidiu sem Ele. Você não está longe de Deus, está apenas impossível de ser corrigido. E talvez o mais difícil de admitir é que isso pode não ser fé. É só uma versão de Deus que você aprendeu a controlar. E isso é perigoso, porque funciona. Funciona suficiente para você não perceber que parou de ser corrigido. E quando Deus deixa de te corrigir, você não amadurece, você só retarda o amadurecimento. Porque uma fé que não confronta só te mantém confortável longe de Deus. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil de admitir que você nunca saiu do controle. E é por isso que nada muda. E o mais perigoso é que não começou hoje. Jesus conta uma história conhecida no Evangelho de Lucas 15, tão conhecida que quase ninguém se vê nela, porque parece uma rebeldia, mas não é. É sobre controle. 2 filhos, um sai de casa, o outro fica. Um desperdiça tudo, o outro faz tudo certo. E quase toda a leitura para no pródigo. Mas Jesus não termina ali. Esse filho volta e o mais velho permanece no lado de fora. Ele está perto de casa, mas longe do pai. Não por erro, mas por controle. E nem todo mundo vai aceitar isso. Ele obedeceu, permaneceu e serviu. Mas quando o pai age fora do que ele esperava, algo acontece. Ele não discute o amor do pai. Ele discute a forma como o pai age. Não questiona quem o pai é. Questiona como o pai deveria agir. E sem perceber, se coloca como medida. Tudo parece certo no mais velho, menos no coração. E tem um detalhe que quase ninguém encara. O texto não diz se ele entrou. Também não diz se ele foi embora. O texto termina sem resposta. Porque para ele, o problema nunca foi sair de casa. Foi tentar controlar o pai mesmo ficando. E é aqui que a história muda. Não é sobre quem errou mais. É sobre quem entendeu menos. Agora responde com sinceridade. Quais dos 2 filhos parece mais com você? Porque estar perto não prova nada. Tem gente que nunca saiu da igreja, continua orando, continua servindo e ainda assim nunca foi governado por Deus. Porque Jesus não está contando só uma história, ele está fazendo uma pergunta. Porque a resposta não está no texto, está em você. Não são 2 caminhos, é o mesmo problema. Um foge de Deus, o outro fica, mas nunca se rende. Um desobedece, o outro obedece, mas sem nunca entregar o comando do coração. E os 2 estão certos por fora, mas errados em mesmo lugar, na forma como enxergam Deus. Porque o erro não começa no comportamento, começa na definição. Se Deus precisa caber no que você aceita, Ele já deixou de ser Deus na sua vida. E quando Deus deixa de ser quem governa, as suas decisões deixam de ser obediência, viram apenas escolhas com linguagem espiritual.
Definição errada de Deus sempre conduz a uma vida aparentemente certa, mas desconectada com o governo dele. Por isso, um saiu, o outro ficou, mas os dois erraram na mesma raiz. Um Deus que não podia contrariar. E quando Deus não pode contrariar você, você não está seguindo Deus. Por isso você ora e não muda, sabe e não obedece, permanece, mas não se rende. E o mais perigoso é que você pode passar a vida inteira assim, achando que está por perto, quando nunca se rendeu de verdade. Não é falta de intensidade na fé, é você ainda no controle. E isso te mantém fora, mesmo sem nunca ter saído. Ou Deus governa, ou você governa. As duas coisas não coexistem, porque um Deus que você pode ajustar nunca foi quem governa. E o mais difícil de admitir é que isso pode estar acontecendo com você agora. Então responde com honestidade. Se Deus nunca te contrariou, talvez não seja Deus que você está seguindo. Depois de ver isso, fica claro por que você não muda. Você não está perdendo paz, você está tentando administrar a sua paz e ainda chama isso de fé. Enquanto essa lógica não quebrar, nada muda. Porque a mudança não começa quando você intensifica a prática religiosa, começa quando para de negociar com Deus. Porque enquanto Deus for consultado apenas, você não está no controle. Enquanto você negocia, Deus não governa. E isso precisa cair, não aos poucos, mas de uma vez. Como o filho mais novo, o pródigo, ele abriu a mão do direito de continuar sendo quem era. Ele não melhorou, ele não ajustou, ele não tentou equilibrar. Ele só parou de decidir por si. E você só muda de verdade quando faz o mesmo. Deixa de se decidir por si para obedecer o que Deus já deixou claro, mesmo quando você não quer. Então, não é sobre voltar melhor, é sobre voltar sem condição, sem argumento, sem defesa e sem controle, porque o problema nunca foi o que você fez, foi quem estava no controle quando fez. E é aqui que a maioria trava, porque quer um Deus sem perder a própria autonomia, quer direção sem abrir mão da decisão, quer transformação sem abrir mão do controle. Mas isso não existe. Você não precisa só de mais fé, precisa usar esta fé para ceder o controle a Deus. Ou você continua sendo o centro, ou Deus passa a governar. As duas coisas não coexistem. E quando Deus passa a governar, as decisões começam a alinhar com o que você já sabe o que é certo. E a sua vida finalmente começa a mudar de verdade. Enquanto essa lógica continuar, você permanece exatamente onde está. E talvez o mais difícil de admitir é que essa conversão a Cristo nunca teve redenção total. E essa decisão é simples, porém não leve. Você quer Deus, ou você só quer continuar no controle com Deus por perto? A princípio você acha que seguir a Deus é só ganhar direção, mas é exatamente aí que o custo começa. Mas na prática, quase sempre começa com perda de controle, perda de segurança, perda do direito de decidir do próprio jeito. Isso não é exceção, é padrão. Gênesis 22, Deus não pediu pouco a Abraão, pediu o próprio filho, a promessa, o futuro que sustentava a fé dele, não antes. No ponto mais sensível, e quando ele abriu a mão, Deus não tomou, apenas confirmou. A fé deixou de ser expectativa e se tornou aprovação. Em Jó, vai dizer que Jó perdeu tudo sendo fiel, casa, filhos, segurança. E não foi erro, porque Deus tocou no que sustentava. E no fim, não voltou ao mesmo lugar. Voltou em dobro, não só de bens, mas de entendimento. Mateus 16. Quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas quem perder vai encontrá-la. Na hora parece perda, mas não é. É Deus tirando o que te governa. E é por isso que muitos desistem no meio. Porque quando o controle começa a sair, parece que tudo está dando certo. Mas não está. Está saindo das suas mãos. E é aí que algo muda. A fé deixa de ser um discurso e vira obediência. A paz deixa de depender do resultado
e passa a vir como consciência limpa, e a vida começa a se alinhar, não porque ficou fácil demais, mas porque finalmente deixou de ser sua. Então deixa eu te fazer uma pergunta, não para você responder em voz alta, mas para ser honesto diante de Deus. Quando foi a última vez que Deus contrariou você e você não tentou ajustar, não explicar, não justificar, não negociar, só obedecer? Porque é fácil dizer Deus está no controle quando Ele não mexe no que você quer manter. Mas quando mexe, é aí que a resposta aparece. Você obedece ou você adia? Você se rende ou você só ganha tempo? Você não deixa de entender, você só não quer obedecer. Você só reage quando sente ou quando consegue justificar. Os dois vêm do mesmo lugar, um coração que ainda quer decidir. Quando você espera sentir, você só obedece ao que te agrada. Quando você explica demais, você só obedece ao que consegue se defender. Emoção adia, razão justifica. Nenhuma das duas obedece, porque a obediência não nasce do que você sente, nem do que você consegue explicar. Nasce do que Deus já deixou claro, e você sabe exatamente onde isso pega. Então não é só sobre querer Deus, é sobre aquilo que você já sabe e continua evitando obedecer. Porque o lugar onde você para de negociar é o mesmo lugar onde Deus começa a governar. Agora sai do campo das ideias e não tenta sentir primeiro nem racionalizar demais. Pare de adiar. Hoje, escolhe uma coisa só. Aquilo que você já sabe que Deus já deixou claro, mas você tem evitado. Pode ser aquele relacionamento que você sabe que precisa cortar, ou essa resistência que você continua alimentando, ou até sentimentos nível básico que você mantém, como inveja, ciúmes, e que a Bíblia já mandou tirar da sua vida. E obedece, sem explicar, sem justificar, sem negociar. Se a sua vida não muda, não é falta de direção, é resistência. E no momento em que você obedece, mesmo sem querer, algo destrava. Não conta para ninguém, não posta, não transforma em discurso, faz simplesmente. Mesmo sem vontade, mesmo sem paz, mesmo sem certeza emocional. Arrependimento não é sentir, é mudar de direção. A palavra já deixou claro em Tiago 1:22, vai dizer, sejam praticantes da palavra. João 14:15 diz, se vocês me amam, obedecerão. E Gálatas 5:24 diz, crucificaram a carne com as suas paixões. Não é apenas interpretação, é submissão total. Não é sobre sentir, é sobre agir. Porque saber não muda você. Obedecer, mesmo doendo, este muda. A palavra já foi dita, a decisão agora é sua. É por isso que a gente que sabe muito continua travada. E gente que obedece começa a mudar. Então, não prometa, decida e comece pelo ponto em que você mais tentou evitar. Porque agora não é mais sobre ouvir. Porque no final, não é que você ouviu que a sua vida vai mudar. É o que você decidiu obedecer agora. Se você acha que isso é só teoria, eu deixei um outro vídeo contando a minha história, o momento real da minha vida, onde isso custou de verdade. Deus não governa onde você continua negociando. Se você não decidir isso hoje, nada do que você ouviu aqui vai mudar a vida. Escreva nos comentários, como seu ato de fé, Deus muda a minha vida. E se esse vídeo te confrontou de verdade, leva isso para alguém que precisa escutar. Que Deus te abençoe, mas não enquanto você negocia, e sim quando você decide obedecer. Até o próximo.